Jesus é o que nos move, é o que nos dá força, né, para continuar essa caminhada. Hoje vamos ter uma convidada muito especial aqui. Hoje é a Sabrina Araújo, ela vai estar aqui juntinho com a gente. Ela vai estar trazendo um pouquinho da história dela, né? Vai estar trazendo o que Jesus, né, fez na vida dela, né? E eu tenho certeza que a história dela vai tocar o seu coração. Eu tenho certeza que a história da Sabrina vai fazer com que você reavalie, né, algumas situações da sua vida. É bênção de Deus. Ela mora aqui há pouco tempo em Rio Preto, mas já está fazendo a diferença. Ela já está levando o nome de Jesus a muitos lugares, né? Ela é fundadora do projeto Conectados, né? É uma bênção de Deus esse projeto. E já vou chamar ela aqui. Sabrina, me dá um oizinho aí para você entrar juntinho. Olá, Olá! que bênção, Elza, estar aqui com você novamente. É um prazer poder falar de Jesus, né, gente? Isso para mim é maravilhoso. Eu amo, eu não recuso nenhum convite. Eu estou sempre disposta a falar do Senhor e eu amo falar do que Ele fez na minha vida, da transformação que Ele fez na minha vida. Eu amo falar sobre isso. Amém, Sabrina. Muito obrigada, tá, por você ter aceitado esse convite mais uma vez, porque eu já conheço, né, um pouquinho da sua história, né, porque pela madrugada, né, mas por ser tão impactante, né, tão importante o seu testemunho, por isso que eu fiz questão de te convidar e até mesmo a gente vai fazer parte um e parte 2, É, porque Deus vai olha, falar eu tô sendo uma menina desobediente. Você pediu para falar a parte 1 hoje, né? Mas o Senhor tocou no meu coração à noite, esses dias, acho que foi anteontem, se não me engano, no dia que você me convidou. Cara, eu acordei com aquela palavra borbulhando na minha cabeça e vindo um monte de coisa. Eu falei, eu vou anotar porque é do Senhor. O Senhor, é engraçado que o Senhor fala muito comigo à noite, muito comigo assim, na madrugada, à noite, em sonho. E aí eu falei, não, isso é vontade do Senhor. E eu dormi, acordei de novo e a palavra continuou. Então eu falei, não, eu vou anotar. Eu anotei, comecei a anotar no meu celular mesmo. E Uhum. assim, né, eu te peço desculpas, mas assim, eu vou falar o que o Senhor colocou no meu coração, porque é a melhor palavra, né, a que vem do Senhor. Com Amém? certeza. Você pode ficar à vontade, eu tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações. Vamos orar e Olha, aí eu tô depois fica à nervosa. vontade. Então, vamos lá. Amém. Pai, neste Amém. momento nós queremos entrar na tua presença, Espírito Santo de Deus. Pai, fale conosco, fale os nossos corações, Senhor Jesus. Pai, toma a vida da Sabrina em tuas mãos, Senhor Jesus. Que cada palavra que ela falar, Senhor Jesus, venha de encontro ao nosso coração, Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, muito obrigada pela oportunidade de falar de ti, Pai. Muito obrigada e desde já eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Olha, Elza, eu tenho que te falar uma coisa. Quanto mais a gente conhece do Senhor, quanto mais a gente conhece de Jesus, quanto mais a gente busca dele, mais a gente se sente assim, com compromisso com ele. Parece que o seu compromisso vai aumentando e tudo que te cerca começa a fazer parte de uma vida com Jesus. E é isso que eu sinto. Hoje eu tô nervosa como nunca antes. E olha que assim, eu gosto de falar, né? Eu sou uma pessoa comunicativa, mas eu vejo que, assim, eu tenho buscado muito de Deus, eu tenho procurado conhecer Ele cada dia mais, e cada dia mais eu vou ficando, assim, é um compromisso, né? É uma arma que a gente tem nas mãos para o bem, que é conhecer Jesus, né? E levar isso para as pessoas, assim, hoje, para mim, assim, é o meu propósito de vida, né? Então, assim, eu tô muito emocionada, eu tô muito nervosa. Então, se vocês, por favor, não entenderem alguma coisa, me para, levanta o dedinho aí a Elsa, ou então alguém me chama aí, né, nos comentários, para a gente poder estar voltando um pouquinho mais, tá?
eu queria que a gente se baseasse hoje em Salmos 34:7. Ele fala o seguinte: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. A gente precisa se basear em algum versículo para estar falando, né? E esse versículo, assim, ele fala muito comigo, porque hoje nós vamos falar um pouquinho de conexão também, que faz parte do meu testemunho. Hoje nós vamos ouvir um outro lado desse testemunho, que a gente continua num próximo encontro, em nome de Jesus. Muito obrigada pela presença de todos que estão aí conosco. Né? Se vocês tiverem alguma pergunta, faça, não se acanhe, porque nós estamos aqui realmente para aprender juntos. Eu queria começar falando para vocês que a vida ela se torna às vezes uma bagunça organizada. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. A minha vida foi assim, de repente, do nada, as coisas começaram a virar para um outro lado e eu entendia que a minha vida estava uma bagunça, sim, que depois eu fui entender que era organizada e que tudo isso tinha um propósito. E, assim, uma bagunça nas mãos de Deus é uma bagunça para o bem. É uma bagunça que vem para consertar tudo aquilo que está de cabeça para baixo. Então, tudo que a gente acha que está normal, que a sua vida está seguindo normal, ela não está. Quando Deus chega, você fala assim, gente, o que está acontecendo? Minha vida está ficando uma bagunça, mas não. Deus está colocando as coisas no lugar. E depois para frente você vai vendo esse propósito, o porquê disso tudo, né? Por que eu estou falando isso? Aos nossos olhos a gente não entende, mas o Senhor ele já tem traçado um plano para nós, né? E os planos de Deus para minha vida, hoje eu creio fielmente que estava em vir para cá, para Rio Preto. Né? Eu morava em Valença, trabalhava aqui no laticínio, né? Ainda trabalho até hoje. E eu estava me separando do meu primeiro relacionamento. Eu morava junto com uma pessoa, pois eu estava afastada dos caminhos de Deus, né? E eu estava me separando e eu recebi uma proposta para vir para cá. Uma proposta, assim, de um dia para a noite. O responsável pelo laticínio, né? O pessoal de Rio Preto conhece, o seu Newton, ele sabia o que estava se passando na minha vida, porque eu realmente estava em sofrimento com aquilo tudo, um processo de separação é sofrido, né? E nesse período eu já estava frequentando a igreja, a Gi entrou. Oi, Gi, boa noite. E nesse período eu já estava frequentando a igreja, e eu fui até ele, até o seu Newton, e conversei com ele. Ele foi quem me contratou, né? Ele que fez uma proposta para eu vir trabalhar aqui. Conversei com ele e ele se dispôs a me ajudar na minha mudança. Eu não conhecia ninguém, Elza. Para eu estar sendo fiel no que eu estou falando, eu conhecia uma pessoa. Só uma mulher que mora aqui, que é a Celina. Eu só conhecia ela, eu não conhecia ninguém na cidade. Eu não tinha contato fora do laticínio com ninguém, né? E eu decidi aceitar essa proposta porque eu estava em oração e pedindo a Deus o direcionamento para minha vida. E quando eu entrei na sala do seu Newton e fui conversar com ele, ele falou assim para mim, Sabrina, tudo que você precisar, vem até mim, porque eu quero que você continue no laticínio. Você hoje é uma funcionária que preciso de você aqui, e tudo que você for precisar, vem até mim. E aí aconteceu casa, aconteceu o caminhão de mudança, ajudantes de mudança, tudo. Eu não cuidei de nada, tudo foi acontecendo, sabe? E eu vim para cá. Uma cidade pequena, senti falta de algumas coisas em Valença, né? Lá tinha assim mais recursos, mais coisas e tal. Vim para cá. Fui muito bem recebida por todos aqui, os vizinhos, o pessoal da igreja, né? Logo comecei a frequentar a igreja do Evangelho Quadrangular, que é a que eu congrego até hoje. E eu entendi que tudo acontece pela vontade do Senhor, quando a gente está com os ouvidos abertos para ouvir a voz dele. E assim, a gente não sabe de nada, a gente não sabe o que é melhor pra gente, sabe? Eu sofri muito com essa mudança, porque eu me sentia sozinha, né? Você não tem vínculo com ninguém. E eu, assim, tentei permanecer com os meus vínculos em Valença, mas não deram certo.
Eu tenho amigas lá, amigas mesmo do coração, pessoas boas que me ajudam e tudo, e estão comigo, caminham comigo. Porém, o Senhor, ele tinha vínculos maiores para mim aqui, vínculos com ele, né? E eu penso que a gente precisa muito dar ouvido à voz do Senhor. A gente precisa muito entender como ouvir a voz do Senhor, né? Não é um processo fácil. Hoje eu entendo que o Senhor fala comigo na madrugada, como eu falei com vocês, ele fala comigo em sonho. Mas eu creio, Elza, que assim, o Senhor está a todo tempo conosco, né? E como ele está conosco a todo tempo, ele não está quieto o tempo todo. Ele está falando o tempo todo. Precisa que nós demos tempo para ele falar, né? Você não fica do lado de uma pessoa quieta, você não fica 24 horas do lado de uma pessoa sem falar nada com essa pessoa. Então, creio que o Senhor, todos os dias, ele fale conosco, né? E aí eu comecei a entender, falei, não, o Senhor, é vontade do Senhor, o Senhor está falando comigo, e as coisas foram acontecendo. E eu comecei a ver, na verdade, isso antes de eu mudar para cá, antes de eu começar a frequentar a igreja novamente, né, porque eu já havia frequentado, me converti, desviei e voltei, eu comecei a entender que havia um mundo espiritual, eu estava afastada dos caminhos do Senhor, né? Eu estava vivendo no mundo, mas eu comecei a entender que havia um mundo espiritual e que o nosso caminhar, ele determina o que a gente ouve mais. Se a gente ouve mais a voz do Senhor ou se a gente ouve mais a voz contrária a Deus. E eu tive um período na minha vida que eu quero compartilhar com vocês, que foi um período de muito medo, de temor, onde eu ouvia a voz do inimigo. E eu vou contar para vocês o que aconteceu uma vez comigo. Eu trabalhava em cima da Real Embalagens, lá em Valença, vocês conhecem, ali naquela rua que vai do cemitério até no Jardim de Cima. Eu tinha um escritório de assessoria jurídica, era meu, eu era super bem sucedida, eu tinha 3 funcionários que trabalhavam para mim. E um dia eu indo para casa, eu estava bem atordoada com alguns problemas que eu estava passando. Eu indo para casa caminhando, porque eu morava perto, eu trabalhava em cima da Real Embalagem e morava quase que em frente ao cemitério. Então era na mesma rua. E nessa idazinha, nesse período dali do trabalho até a minha casa, eu caminhando sozinha, indo para casa, e eu vi um cachorro muito grande, preto. Ele batia na minha cintura, Elza, você me conhece, sabe que eu sou alta, né? O pessoal aí que me conhece sabe que eu sou alta. O cachorro batia na minha cintura, preto, grande, assim, forte. Pode falar. Não, eu também, eu imagino, meu Deus. Era um monstro. E ele tinha uma cara de lobo. Não sei se vocês já viram esses desenhos, quando o lobo vê uma presa, que ele fica assim babando com aqueles dentes enormes. Ele era assim. Só que o mais estranho de tudo, eu estava passando por turbulências, estava afastada dos caminhos do Senhor. Quando eu olhei, ele estava ali olhando para mim com aqueles dentes babando. Aí eu olhei para frente e já me encolhi. Quando eu olhei de novo, cadê o cachorro? Não estava. Eu parei, dei a volta em torno de mim para procurar o cachorro, porque não tinha para onde ele correr, a rua era reta, e a rua tem umas bifurcações, mas eu não estava numa parte de bifurcação, eu estava em frente a franguetes ali. Não tinha para onde ele correr, o cachorro não entrou para lugar nenhum e não existia um cachorro daquele tamanho, gente, era enorme. E eu senti um medo muito grande dentro de mim. Não sou medrosa, sou super corajosa. Essa é uma das minhas qualidades assim maiores. E eu senti um cheiro muito forte, creio eu, de enxofre. Então, ali eu tive uma visão espiritual do inferno, né? Nós estamos aqui abertos para falar livremente, né, Elza? Existe o mundo espiritual, existe o mundo, existe anjos ao nosso redor, e isso eu quero que vocês saiam daqui muito claros com isso, todos que estão ouvindo. É como se fosse um alvo. Vocês já viram aquele alvo que tem aquela bolinha pequena, que é o centro, tem um círculo maior, um círculo maior. A nossa vida é assim. Nós somos a bolinha do centro, né?
nós, todos nós, seres humanos, somos a bolinha do centro, nós somos o alvo principal. Ao nosso redor estão os anjos do céu, os anjos do Senhor, que nos protegem, né? Eles estão ao nosso redor. E ao nosso derredor, após os anjos do céu, estão os anjos do mal, vamos dizer assim. E o que acontece? O papel desses anjos do Senhor, os anjos do céu, é nos proteger das setas que vêm de fora, né? Então, a todo tempo, eu estava com esses anjos ao meu redor. Porém, esses anjos, eles não conseguem nos defender do que sai de nós mesmos. Os anjos, como é que eu vou explicar para vocês? O que eu faço, o que eu decido pela minha vida, eles não conseguem interferir nisso. Eles não conseguem deixar que os anjos que estão ao derredor, os anjos do mal, interfiram na minha vida. Isso eles não permitem. Eles estão ali para me defender. Mas se eu quero me conectar com os anjos do mal, eles não conseguem interferir. E era exatamente por isso que eu estava passando naquele momento. Eu tive outras visões espirituais. Eu tive, assim, não é sonho, não é ilustração, é realidade. Coisas que eu vivi mesmo. Eu vou contar rapidinho uma que eu tive também, que foi bem aterrorizante. Não é a pior, mas eu vou contar essa para vocês. Um dia eu estava dormindo na casa da minha ex-sogra e eu havia desligado a televisão ficava no alto assim, eu havia desligado. Eu tô dormindo e eu acordei com um barulho, alguém me chamando. Gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta, comentar alguma coisa, fique à vontade aí. Nós estamos trocando experiências, né, Elza? E que tudo que eu passei sirva de lição para a sua vida, para que você se atente, né? Quais são as conexões que você tem feito. E nesse dia eu estava dormindo, tinha apagado a televisão e eu acordei com uma voz me chamando, falando assim, você é minha, você é minha. E eu acordei assustada, já com o corpo trêmulo, olhei para frente, a televisão estava ligada, passando um filme de terror horrível. Uma carona, assim, de terror, aqueles monstros horríveis, reais, né? E aí eu me assustei, eu parei. E quando eu fiquei quieta, paradinha, a voz continuou falando no meu ouvido. Quando eu olho pro lado, o bicho lá da televisão estava aqui do meu lado falando comigo. Então, assim, Senhor, tenha misericórdia. Era o que eu pedia, Senhor, tenha misericórdia da minha vida, Senhor. E com muito medo. Então, por que eu tô falando isso tudo? Não é porque eu sou melhor do que ninguém. Não, é para que a gente se atente para as conexões que a gente tem, para as conexões que você busca para a sua vida, porque eu busquei isso, né? Eu já conhecia o Senhor, eu já era convertida, eu já conhecia a palavra do Senhor, né? Porém, o que aconteceu? Eu me desviei, eu desviei meus olhos, eu desviei a minha conexão. Eu queria falar com vocês Deixa eu só ver aqui que eu anotei alguns tópicos. Uhum. Não, fica à vontade. Eu queria falar com vocês um versículo. Romanos 8, 35 e 37. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. Então, o que acontece? O Senhor nos ama a todo tempo, o tempo todo. Ele nos ama como nós somos, com tudo que nós fazemos, tudo que eu estava fazendo de errado, mesmo assim o Senhor não se separou de mim, Ele não saiu de perto de mim. Ele não ordenou que os anjos dele saíssem de perto de mim, né? Eu é que fiz a escolha de me conectar com os anjos que estavam ao meu redor, os anjos de morte, né? Então, o que acontece? Os anjos que estão me protegendo, eles nos protegem do que está de fora de nós. Só que o que a gente escolhe, eles não têm interferência sobre isso. Então, eu escolhi isso.
né? Então eu tive essa experiência horrível de entender visualmente que existe um lado que ele tenta nos tragar o tempo todo. Eu tive outras experiências também, que numa próxima eu conto, senão a gente vai se estender demais. E a única coisa que pode nos separar do amor de Cristo somos nós mesmos. As nossas decisões, as nossas tomadas de decisões, o que a gente busca para nós, né? As pequenas decisões que a gente faz no dia a dia que nos separam do amor dele, né? E ele continua nos amando mesmo assim, com todos os nossos erros, com todos os nossos defeitos, com tudo que nós somos, com todo o nosso sofrimento, com toda a nossa preguiça, às vezes, de dar o nosso melhor. O Senhor está ali, ele está nos amando, ele incondicionalmente ele nos ama, né? E eu queria deixar essa pergunta para vocês hoje. O que vocês estão buscando para suas conexões? Sabe? Com quem você está se conectando? O que tem sido maior na sua vida? Sabe? As suas conexões com o céu, as suas conexões com a luz, né? Que é Jesus. Ou você tem se conectado com coisas que te afastam da presença de Deus? Né? E isso é uma coisa que às vezes a gente cai assim muito facilmente, Elza. É uma coisa que a gente, eu vou assistir uma televisão, vou assistir uma novelinha. Não tem nada demais, passa na televisão todo dia, todo mundo assiste, né? Todo mundo assiste. Que mal tem? Mas quem é o autor da novela? Qual a mensagem ele quer passar para você? Né? O que ele está te falando na novela? O que está sendo normal para você na sua vida, assistindo aquilo ali? Porque a gente assiste traição, é maldade, é filho contra pai, pai contra mãe. E, gente, o que a gente está absorvendo? O que você está se alimentando daquilo ali? Né? Que alimento é esse que você está ingerindo, né, para a sua vida? Nós precisamos ficar atento com tudo que entra em nós. Na Bíblia fala, né, que o homem se contamina com o que sai. Agora, o que sai da sua boca? O que você absorveu. O que está no seu coração. O que está no seu coração? É o que você está vivendo, né? Então, é uma atitude, é uma ação, uma palavra que não te conecta à vontade do Senhor e isso te afasta de ouvir a voz dele. Eu, nessa época, eu ouvia muito a voz do inimigo, a voz da escuridão, né? Eu ouvia tanto que eu cheguei a ver, né? E não é fácil sair dessa situação. Essa situação, ela nos aprisiona, porque você já está acostumado, todas as conexões que você já faz na sua vida, elas são naturais, elas acontecem naturalmente na sua vida. E isso é uma coisa que é difícil você conseguir se desatar dessas conexões se isso é natural na sua vida, né? Eu desafio você a fazer o seguinte, pega uma folha de caderno, dobra ela no meio, anota de um lado suas conexões que te afastam de Deus, anota do outro as suas conexões que te levam para perto de Deus. Faz isso um dia, Elza. Você vai ver o quanto as coisas passam desapercebidos e você, normal, tudo é normal. Olha, adorei isso daí, tá? Perfeito. E essa autoanálise que nós temos que fazer, porque muitas das vezes, e isso a gente, né, primeiro, né, Deus fala conosco. Muitas coisas que a gente faz, aos nossos olhos é normal, mas aos olhos do Senhor não é bem assim, né? É verdade. Aquela coisa assim, verdade. mas fulano também é evangélico e ele faz assim. E ele faz assado. Mas será que é o correto? Porque a gente tem a mania, né, de falar assim, mas se ele tá fazendo assim, não tem problema, Deus perdoa. Será? Deus realmente, ele é misericordioso, Deus perdoa, mas se você conhece a verdade, se você conhece o que é certo, você vai continuar fazendo errado por quê? Perfeito, adorei essa dica. Vou fazer, porque eu acho que a gente precisa realmente fazer.
e traz uma diferença. Traz uma diferença para realmente para sua análise, para você analisar o que você tem feito do seu tempo, sabe? O quanto do seu tempo você está dando para Deus, o quanto do seu tempo você está se alimentando de coisas espirituais, coisas que agradam ao Senhor e coisas que vão te fazer crescer no Senhor, né? Não crescer para ser grande, não é esse o nosso intuito, mas crescer em sabedoria, crescer em visão, porque isso tudo que nos desconectam do Senhor, a gente não consegue fazer duas conexões ao mesmo tempo, com duas coisas distintas. Não adianta. Não adianta você falar assim, mas isso não é bom nem mal. Não. Ou agrada ao Senhor, ou não agrada ao Senhor. Sabe? Porque a gente tem mania de ficar achando desculpas, colocando assim, uns rótulozinhos mais light, para poder você, não, eu vou fazer porque isso é mais ou menos, o Senhor não vai também achar tão ruim assim, não. Ou é bom ou é mal. Não existe meio termo. Na Bíblia fala que seu sim seja sim, seu não seja não. Não existe esse negócio de, isso eu posso porque todo mundo está fazendo e como o Senhor vai perdoar todo mundo, Ele vai me perdoar também. Não, esse não é a visão. Aí você não vai crescer, você não vai conseguir se livrar de coisas piores, porque eu acredito que o seguinte, são passos que você vai dando em direção ao Senhor, que vão te fortalecendo e vão te trazendo uma consciência do que deve e o que não deve, né? E vão te trazendo uma luz realmente do que o Senhor quer para a sua vida, né? E se você fica tropeçando em coisinhas pequenas porque você não quer deixar aquilo, isso prejudica na sua caminhada, né? Você vai ficando para trás. E você vai vendo assim, poxa, a Elzinha desenvolveu tanto, poxa, a Elzinha fala tão bem do Senhor, a Elzinha, ela traz uma palavra que ela esclarece coisas pra gente, mas por quê? Porque a Elzinha está orando, a Elzinha está buscando o Senhor, a Elzinha está se desconectando de coisas do mundo que afastam das conexões boas que são feitas com o Senhor, né? Então a gente precisa ficar atento a isso. E nossa, eu falo muito, Jesus! Ai, Senhor, muito obrigada por estar aqui. 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas lhe são lícitas, mas nem todas lhe convêm. Né? E isso é exatamente o que a gente está falando. Você se conecta com alguma coisa na internet, né? Sei lá, um conteúdo na internet, amizades que te afastam do Senhor e você sabe que te afastam. Você precisa se desconectar totalmente? Não. Elas precisam de você. Elas precisam que você esteja lá para ser o caminho para elas, para mostrar o caminho para elas. Não você cair nas conversas e nas tentações que essas amizades trazem, né? Uma coisa também que eu passei, que eu quero compartilhar com vocês, que foi um período difícil, foi quando eu conheci o meu marido hoje, né? E eu já estava na igreja, já estava firme nos caminhos do Senhor, porém a carne é fraca, né, Elza? A gente se depara com situações que a gente fica, meu Deus, e agora? Como fazer? A gente não sabe, né? Mas eu tenho uma coisa para falar para vocês. O compromisso nosso com o Senhor, ele nos traz um refrigério lá na frente, ele nos traz um resultado que nada, assim, se compara, né? Eu, quando conheci o meu marido, Ricardo, ele já tinha tido namoradas e tudo, e eu já havia sido casada. Então, eu já tinha uma vida sexual ativa, né? Eu tenho um filho, né? O Miguel, todos conhecem. Uma graça, por sinal. E foi um período muito difícil. Foi um período muito difícil porque eu queria servir o Senhor com verdade, sabe? Sem restrições, sem olhar e falar assim, caramba, eu tô subindo no altar, eu tô louvando ao Senhor, mas eu tô em pecado com o meu namorado, com o meu noivo, né? Isso é uma coisa assim que é um conselho que eu dou a todos que nos ouvirem, né? Seja fiel ao Senhor, porque o Senhor é fiel a ti. Eu, quando vim para cá, eu falei, não vou me relacionar com ninguém. Já tinha tido um relacionamento que tinha me feito sofrer muito,
E eu falei, não vale a pena, vou ficar sozinha, que é melhor e tal, mas o mundo também tá o tempo todo ali na nossa cara, né? Aparece uma pessoa, aparece outra. E para você não cair nessas armadilhas do inimigo, né? Porque aí os anjos que estão ao redor estão de olho, ó. A fraqueza da Sabrina é relacionamento afetivo, né? Então eu vou lá, eu vou colocar uma pessoa bonita na frente dela, eu vou, né, apresentar alguém interessante, porque o que que acontece? A gente, quando se conecta com uma pessoa, um relacionamento, para um relacionamento de afetivo, um namorado, alguém assim, o perigo das conexões, da escuridão, da morte acontecerem é muito grande, né? As tentações são muito grandes, né? Você tá ali, você tá namorando, você tá beijando, você já quer fazer mais alguma coisa, você já quer andar mais um passo, você já quer ir para frente, mas o Senhor não se agrada disso, né? Todas as coisas lhe são lícitas, mas nem todas lhe convêm. E o que que acontece? Eu ouvi um dia a voz do Senhor falando comigo. Gente, que vergonha, né? Que a gente precisa ficar ouvindo a voz do Senhor. Eu tô arrepiada. Elza, olha, não é brincadeira, cara, como o Senhor nos ama, como Ele quer o melhor pra gente. E um dia eu tava lá com o Ricardo, ele vinha aqui pra casa, não dormia aqui, porque aí a coisa ia ser pior, né? Mas ele vinha pra cá de Volta Redonda, ficava aqui em casa. Gente, é a minha vida, mas eu tô falando pra vocês como experiência. Se você quer se juntar ao Senhor, se você quer crescer, se você quer, sabe, se aproximar mesmo, ter intimidade com o Senhor, largue essas coisinhas, essas coisas nós conseguimos passar por cima. Porque eu sou uma pessoa falha, sou humana, sou pecadora, e eu consegui, né? E olha como tudo aconteceu. Tô namorando, nossa, e a gente se gosta muito, né? O Senhor, Ele prepara alguém, assim, especial pra gente. E a coisa estava esquentando e eu ouvi a voz do Senhor nítido na minha cabeça. Eu estava refletindo para falar isso com vocês e eu lembrei exatamente como foi. A gente estava na sala e beijando e tudo, e o Senhor falou assim comigo, Sabrina, se você fizer tudo igual, você vai ter o mesmo resultado lá na frente. Qual o resultado que eu tinha tido anterior? Tristeza, mágoa, infelicidade, sabe? Sofri muito, eu passei muita coisa ruim que vocês nem imaginam. E eu parei e pensei, cara, o que que eu tenho que fazer? Ou seja, o que que eu não tenho que fazer, né? Porque o Senhor, Ele não se agrada de relacionamento íntimo, né, com o seu namorado. Ele não quer isso, ele quer que o seu corpo esteja preservado, né? Eu separei um outro versículo aqui rapidinho. Coríntios 6,16. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Eu já tinha me unido ao Senhor, o Senhor já fazia parte da minha vida, eu já era templo do Espírito Santo. Agora você vê, Elza, eu templo do Espírito Santo e cometendo um pecado contra o meu próprio corpo, contra o templo do Espírito Santo. Continuando aí nesse capítulo, tô nervosa, gente. Continuando nesse capítulo. Mas, Sabrina, eu sou encantada por esse testemunho seu. Desde quando, né, a gente já conversou sobre isso, eu acho incrível isso, incrível. Eu acho que todas as pessoas que estão assistindo essa live, depois marca amigos, amigas, que existem, infelizmente, namoros nas igrejas que não são santos. Isso eu falo num geral, não estou falando só de Rio Preto, não estou falando só de Parapiúna, é mundial, é mundial. Só que as pessoas têm que entender que não é normal você fazer sexo com o seu namorado antes do casamento. Antes do casamento. Não é ser careta você não fazer sexo. Não é careta. E hoje em dia as pessoas falam, nossa, não tem nada a ver. Mas a gente vai casar, mas vocês ainda não são casados. E é bíblico.
bom de falar nesse assunto, Sabrina, né? Porque nós somos, né, independentes, nós estamos no caminho do Senhor. Você agora casada. É incrível isso. Eu tô toda arrepiada e eu me sinto muito emocionada de você estar dando esse testemunho, porque é muito importante. As pessoas, elas lidam com esse relacionamento. Não, só porque eu vou casar eu posso ter relação sexual. Não, você não pode, não. Tá na Bíblia. E tem muitas pessoas que estão fazendo. Mas isso é uma coisa de intimidade, que só a pessoa, a gente não está aqui para condenar ninguém, a gente não está aqui para apontar dedo na cara de ninguém. É o que você falou no início. A pessoa tem que buscar, tem que se relacionar com o Espírito Santo e tem que estar de ouvido atentos para que essa pessoa possa ouvir como você ouviu, né? E ser obediente como você foi. É porque você servir ao Senhor carregando um pecado, você não consegue uma conexão de qualidade com o Senhor, sabe, Elza? Então não vale a pena. Não vale a pena. É isso que eu tenho para falar com vocês. Foi preciso eu ouvir a voz do Senhor, foi preciso eu deixar a vontade da carne para que hoje eu tivesse um casamento consolidado, né? E consolidado na vontade do Senhor. Eu tenho certeza que se eu tivesse cedido a essa vontade da carne, talvez hoje eu não tivesse com o Ricardo. Por quê? Porque o resultado seria o mesmo. O Senhor falou isso comigo. Se você fizer do mesmo jeito que você fez antes, você vai ter o mesmo resultado. E quantos relacionamentos que a gente olha, a gente fala, poxa, que casal lindo, que casal bonito na igreja, servindo junto ao Senhor, e aquilo não vai para frente. Né? A gente não sabe. De repente, o Senhor tinha um plano para aquilo, mas aquilo saiu dos planos de Deus, porque tudo que te afasta do Senhor não agrada a Ele. Então, se você está tendo um relacionamento impuro que não agrada ao Senhor, você pode ter certeza. Aquilo ali, o Senhor, Ele te chamou. Ele quer que você esteja com Ele. Se aquilo está te afetando, Ele faz até a pessoa se separar de você. E não adianta você ficar com a pessoa intimamente, ter relação sexual, achando assim, ah, não, eu tenho que fazer, porque senão ele não vai ficar comigo. Olha, vou te falar, Elza, se a pessoa não ficar com você, se ela não ficar por causa disso, ótimo, que vai embora, dê as costas e vai embora. Porque um relacionamento, gente, é muito além da relação sexual. É claro que precisa sim. Mas, gente, o relacionamento é tão mais complexo que se a pessoa desistir de você porque você não faz o joguinho dela, vamos dizer assim, né? Não faz a vontade dela, não se preocupe, não era de Deus para você. Então, assim, seja firme, sabe? Tenha o Senhor em primeiro lugar. Na Bíblia fala, buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Se você está buscando o reino de Deus e está deixando as suas vontades e as vontades do seu parceiro em segundo plano, o Senhor vai te acrescentar. Ele vai te dar o que é melhor. Hoje eu tenho uma vida, um relacionamento, graças a Deus, nas mãos do Senhor. Né? E o Senhor tem nos feito crescer no reino dele. Né? O Senhor tem nos dado oportunidade, o Senhor tem nos chamado. Mas quem sabe se eu não tivesse feito isso, como que eu estaria, né? De repente eu só seria mais uma também na vida dele, né? E não foi isso que aconteceu. Foram momentos difíceis? Foram. É fácil? Não é. Mas o retorno vale a pena. O resultado vale muito a pena. Né? Então, o que aconteceu? Isso nos aproximou mais, porque a gente ficava, nossa, gente, que dia que a gente vai casar, o Senhor tem que nos abençoar e tal, e aquilo nos aproximou mais de Deus na igreja, né? Nós assim, nos voltar, sempre que começava alguma coisa a esquentar, a gente falava alguma coisa da igreja, do louvor, disso, daquilo, a gente já sabia que o nosso propósito era esse. Então, um ajuda o outro. E quando você está em parceria no seu namoro, o seu casamento é abençoado pelo Senhor. Né? Então, essa é uma parte que eu quero deixar muito clara para vocês. Não tenha medo. Ai, mas eu vou ser diferente, eu sou careta, minhas amigas todas fazem, tem relação sexual com os namorados antes do casamento, e ele vai preferir alguém que queira fazer sexo, vamos dizer assim. Aí ele vai me deixar, porque teve uma amiga minha, olha, eu vou te contar isso rapidinho, eu vou deixar você falar, eu falo pra caramba. Teve uma amiga minha
que frequenta a igreja, ela é evangélica. Ela falou, olha, amiga, cuidado, hein? Porque fulaninha, ela adora esse negócio de fazer sexo. E ela é meio de olho no seu namorado. Aí eu falei assim, olha, os planos do Senhor, ninguém interfere. Se for plano do Senhor para minha vida, a fulaninha ela pode fazer sexo quanto ela quiser, que o Senhor não vai permitir, né? Pode falar, Elza. Não, é incrível. Como eu conversei, eu sou apaixonada nesse testemunho. E é o que a gente falou desde o início. Não é porque muitas pessoas falam, não tem nada a ver. O nada a ver para o Senhor tem tudo a ver, né? E você falou perfeitamente, porque muitas das vezes a menina faz achando que o rapaz vai largar. Mas se o rapaz largar, cara, ele não te merece. Ele não te merece. Porque ele não teme ao Senhor. Porque se ele teme ao Senhor, ele vai te respeitar na tua vontade, né, no seu desejo, né? No caso, aconteceu com vocês. E Deus vai honrar vocês dois juntos, né? É fácil? Não é fácil. Mas debaixo de muita oração, de muito jejum, de muita união e do mesmo propósito que vocês tiveram. Primeiro, vocês tiveram uma decisão. Não mais. No não mais de vocês, Deus já começou a agir. Amém. Deus já começou. E eu acho incrível, incrível. Eu tô toda arrepiada aqui, porque é um testemunho muito forte. E não é qualquer pessoa que tem a cara de aparecer e para falar. Você é muito corajosa. Eu admiro isso em você. Amém. A gente fala o que o Senhor nos chama, né, Elza? E se as pessoas precisam ouvir, alguém vai precisar falar. E eu me coloco à disposição para a obra do Senhor, assim, o Senhor em primeiro lugar sempre. Eu tenho me colocado e eu só tenho sido grata a Deus a tudo que Ele tem feito na minha vida. O quanto Ele tem me honrado, a tudo que Ele tem me honrado, sabe, Elza? E assim, quanto mais eu sirvo, mais Ele me honra e mais eu quero servir e mais Ele vem apresentando coisas na minha vida, sabe? E tudo isso não foi sofrido? Foi sofrido, né? Eu passar aí, sei lá, 8 meses, 9 meses aí com o meu namorado e a gente aguardando no Senhor. Sim, mas olha os frutos que nós estamos colhendo, né? E eu creio que nós vamos colher para o resto da nossa vida, sabe? Uma união segundo a vontade do Senhor. E as pessoas não acreditavam, Elza, a verdade é essa, porque eu já havia sido casada, e aí eu precisei mostrar documento de separação mesmo. Eu nunca fui casada no papel antes, né? Eu morava junto. Ah, mas cadê a dissolução? Cadê não sei o quê? Sabe assim, as pessoas... E eu tranquila no Senhor, porque eu estava fazendo a vontade dele. Eu estava fazendo o que realmente o Senhor nos mostra, né? Que devemos fazer. Seguindo a Bíblia. É só isso. Não fiz nada demais. É o que todos nós devemos fazer, né? E eu queria falar com vocês, então, mais um pouquinho. Tem alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ó, meu maridão aí, olha, colocando umas carinhas com coraçõezinhos. Eu queria falar com vocês, gente. Eu queria encorajar vocês a buscarem conexões com o céu. Sabe? A buscar conexões de luz, a buscar coisas que te alimentam. Essas primeiras conexões, elas não são fáceis. Quando a gente está acostumado a se conectar com coisas do mundo, os anjos que estão ao nosso derredor, que são os anjos de morte, eles têm influência sobre a gente, né? Tudo que você se conecta com uma coisa que você já está acostumado a se conectar, né? É mais fácil. Por exemplo, você começar a ler uma Bíblia. Ah, eu vou começar hoje, beleza. Pega a Bíblia, abre. Ah, eu vou ler um capítulo, vou ler muito, um capítulo. Pega a Bíblia, abre, olha o capítulo. Primeira coisa que você faz quando você abre a Bíblia, é olhar quantos versículos tem. Fala, caramba, tem muito versículo, hein? Eu acho que eu vou ler meia Bíblia, meio capítulo. Primeira coisa que você faz, Elza, é impressionante.
Aí o que que acontece? Você lê meio capítulo, lê meio no dia seguinte, lê um no outro, e aí quando você se dá conta, você está falando assim, gente, eu só tenho 30 minutos para ler a Bíblia hoje. Vai ser muito rápido, eu tenho que ler rápido. Deixa eu pegar aqui, já começar a ler, não vou perder tempo. E aí, deu os 30 minutos, você já está atrasado para começar o seu trabalho e você fala assim, não, eu vou mais 5 minutinhos, eu vou ler só mais um capítulo. Por quê? Porque você já tem a conexão em você da leitura da Bíblia, entendeu? Então, eu encorajo hoje você a fazer isso, a buscar conexões que te conectam ao reino dos céus. Sabe? É difícil? É. Mas aquilo vai sendo plantado no seu coração e aquilo passa a ser um alimento necessário, assim como os alimentos que a gente come materialmente, né? Eu tenho vivido isso e eu estou falando por mim. Quem me conhece mais intimamente sabe. Aqui está uma mesinha do lado de mim, cheia de livros, só para vocês verem. Ui! Ó, cheia de livros que eu estou lendo, vou ler. A minha Bíblia eu leio todos os dias e vou te dizer que não foi fácil começar. Mas depois que eu comecei, gente, hoje eu não consigo ficar mais. Então, eu quero falar para vocês o seguinte, eu acho que o nosso tempo está acabando, né, Elza? Eu já estou finalizando. Uhum. Quando seus olhos eles estão voltados para as coisas do mundo, né? Às vezes você está voltado, até você que frequenta a igreja e tal, né? Os jovens, né? O povo bom, gente, eu amo, eu sou jovem também. Eu já tenho uma idade um pouquinho avançada, mas eu ainda sou jovem. Você que está na igreja, não se preocupa com a roupa que a amiga está vestindo, com a cor do cabelo que ela pintou, não se preocupa em falar mal da sua vizinha, criticar alguém, sabe? Começa a se conectar com coisas que te trazem para perto de Deus. É difícil. Há um tempo atrás, eu conversando com uma amiga e a gente conversa muito sobre essas coisas da igreja, coisas de Deus. E eu falei com ela assim, eu tô deixando de falar mal dos outros, eu tô deixando de dar minha opinião sobre o que o outro está fazendo, porque às vezes, Elza, você está fazendo a sua live da madrugada. E alguém que quer fazer e não teve a coragem de se dispor a fazer, fica assim, ai, mas que bobeira. Pra que ela está fazendo aquilo? Gente, isso não dá resultado nenhum. De madrugada não tem ninguém. É assim que acontece. Infelizmente, nós somos humanos, né? E nós não estamos livres disso. Só que, quando você está com as suas conexões voltadas para o reino dos céus, essas coisas, gente, elas deixam de existir na nossa vida. Hoje eu olho para a Elza e eu falo assim, gente, que bênção essa mulher de madrugada todos os dias, que o Senhor permaneça com ela, que ela não desista. Quantas pessoas devem estar sendo alcançadas? É assim que eu penso hoje. E eu penso assim, eu quero me juntar a ela, eu quero me unir a ela, sabe? Eu quero ser tão boa quanto ela, eu quero servir tanto ao Senhor quanto ela. Esses comentários são positivos. Esses comentários, eles te conectam com o céu, né? Então, gente, é tempo que nos alimenta. Use o seu tempo para se alimentar de coisas que te aproximam de Deus. Eu garanto para você que a sua vida vai ser mais feliz, a sua vida vai ser mais completa. Hoje tem gente perto de mim que fala assim, nossa, mas como é que você faz isso tudo? Como é que você dá conta de fazer isso tudo? É o Conectados, é a rádio, é as entrevistas. Você às vezes participa de uma live ou outra que eu amo, pode me chamar de novo que eu volto. E assim, e hoje mesmo, conversando com uma pessoa que assistiu a live nossa de manhã, essa pessoa falou comigo assim, Sabrina, poxa, acho muito legal essa ideia de projeto que você tem. Vamos lá, vou me juntar a você, vou montar um projeto no papel para a gente apresentar e a gente... Mais uma coisa. Então, o Senhor, Ele vai nos chamando. Se você está parado sem fazer nada, o Senhor não te chama, porque Ele entende que você não está disposta. Não fica parado esperando o Senhor te chamar. Se movimenta. Né? Estar aqui hoje para mim não foi fácil. Eu estava muito nervosa e eu não sou de ficar nervosa. Mas o assunto, eu sou meio tímida para esses assuntos, sabe? Então, assim, tô até vermelha, gente, que vergonha. Mas eu fiquei muito nervosa. Então, assim, se disponha, sabe? O Senhor, Ele nos honra. Aqueles a quem Ele chama,
ele capacita. Se você quer ser capacitada pelo Senhor, desconecta dessas coisas do mundo, essas coisas passageiras, gente, que não leva a nada, e se conecta com as coisas de Cristo, sabe? Seja uma pessoa ousada, ouse no Senhor, né? O Senhor nos manda ser ousado. Essa palavra não é pecado. Outro dia eu falando sobre isso, a pessoa falou, nossa, mas essa palavra é pesada. É isso mesmo? Pode falar, gente, isso é bíblico. Seja ousada. A mulher virtuosa, ela é ousada. Ouse, coloque a sua cara a tapa mesmo, sabe? Se disponha pelo Senhor, pelas outras pessoas, né? Eu creio que o Senhor tenha falado ao coração de vocês. Eu espero que o meu testemunho sirva, né, para todos vocês que estão me ouvindo e que o Senhor seja maior na vida de todos. Estou sempre à sua disposição, Elza. É um prazer estar aqui. Amém. Eu quero te agradecer mais uma vez, porque esse testemunho eu acho lindo. Desde quando, né, a gente teve aquela conversa, aquilo ficou assim, ó, guardadinho na minha mente, né? Amém. Eu achei incrível, eu achei maravilhoso, eu achei um testemunho fortíssimo. Eu achei assim lindo, 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 lindo. Né, os comentários aí, ó, foi bênção, com certeza é bênção demais, Ai, que porque bom, meu coração se alegra. a partir de uma decisão sua, né, Deus fez grandes coisas na sua vida. Muito obrigada mais uma vez. Estamos juntos aí para poder engrandecer, né, o reino de Deus, né, buscar muitas vidas, né, que a gente poder, não, a gente só vai ser um canal e Jesus vai chegar e restaurar a família, restaurar namoros, restaurar, né, o que tem que ser restaurado. Muito, muito obrigada, tá? E que Jesus continue abençoando vocês. Amém. Obrigada, Elza. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de vocês, gente. Um Tchauzinho. beijo.